Paz, shalom a todos, vamos conversar um pouco. O inverno tá acabando, começando a primavera, florzinhas. Esse vermelhinho não é flor não, esse é tipo uma semente. Acho que a internet tá dando mau contato. Mas então, gente, eu tava observando uma coisa, assim, que tudo que acontece na vida, ó, os pés de pinheiro tá verde porque eles sobrevivem ao inverno. Seria bom se a gente fosse como os pinheiros. Ó, essa aqui é uma árvore que ela tá começando a sair os brotinhos, aqui não dá pra ver. Aquela ali também, outra árvore, tá começando a sair os brotinhos. Mas o pinheiro, aqui ó, tem dois tipos de pinheiro aqui, ó, um grudado no outro. Tem uma árvore ali, que essa árvore aqui, ó, eles dizem que é o cipestre do Líbano. Essa árvore aqui, que se diz que é o cipé do Líbano, mas parece um pinheiro, mas ela não, ela resiste ao inverno. Enfim, deixa eu parar aqui, senão eu tô até evitando de pegar os apartamentos para não... Mas enfim, como eu estava dizendo, às vezes eu gosto de observar as coisas. Para observar eu sou muito boa, preciso praticar. Graças a Deus pelo dom de observação, mas eu também preciso praticar, né? Eu sei que não basta só observar. E como eu passei toda a minha vida adulta em igreja evangélica protestante, então é de lá que eu tenho mais história para contar. Então, gente, sabe o que eu tenho observado? E eu já vi testemunho de pessoas também falar sobre isso. Tem coisa que é testemunho mesmo que eu vejo também. O que acontece? As pessoas, quando elas se convertem para determinadas igrejas, elas se tornam umas pessoas violentas. Hoje em dia está mudando um pouquinho, mas antigamente a coisa era muito pior que se possa imaginar. 50 anos atrás, 150 anos atrás, era coisa muito mais pior que se possa imaginar. Então a pessoa ia para a igreja evangélica, não vou falar nome aqui, mas vocês já vão imaginando. As mais antigas, não estou nem falando das exigentes mais novas. Igreja de 100 anos para cá no Brasil. Então, acontece, as pessoas iam para a igreja porque eles falavam que só se fosse para lá que ia ser salvo. Só eles tinham a doutrina certa, né? E só ia salvo quem fosse para lá. Até hoje tem muita igreja que faz isso ainda. Aí acontece, as pessoas iam para essas igrejas e elas criavam os filhos com uma rigidez muito grande. Então, os meninos, menino homem, né? Menino homem. É coisa de repetição, de redundância que fala, né? Então, os meninos, os rapazinhos, os adolescentes, não podiam jogar bola, não podia usar uma camiseta regata, não podia usar uma bermuda, porque tudo era do diabo. Tudo era do diabo. E as pessoas, os pais se tornavam assim, como se diz? Um xerife da casa, um capitão, não, sei lá, um sargento. Era essa palavra que era a palavra que eu queria falar. Virava assim um sargento dentro de casa. E por causa disso, há alguns anos atrás, não sei, 40, 50, quantos anos foi, um desses homens, e pior que ele a profissão dele ainda era policial. Imagina, se os outros já eram sargento, imagina que já era policial.
E ele, da época lá, acho que uns 50 anos atrás, gente, eu não sei exatamente, não. Ok? Então, aí as pessoas, elas pegavam e ficavam, é, aí esse homem, ele foi tão ruim, tão ruim, gente, ele foi tão ruim com o filho, é, assim, uma rigidez tão grande com os filhos, que ele pegou que o filho fugiu de casa. Gente, o filho preferiu ir para a rua, dormir na rua, passar fome. Acho que era adolescente, 13 anos, não sei. Ele preferiu ir para a rua, passar fome, do que ficar dentro de casa depois que o pai começou a frequentar a igreja. Uma das igrejas evangélicas. Porque todo mundo gosta de falar mal dos outros e denunciar os outros, mas não olha para o meio onde vive. E aí, esse rapazinho saiu de casa porque o pai já era exigente, já era um sargento. Depois que foi para a igreja, a situação piorou. Piorou que o filho de 13 anos preferiu dormir na rua do que ficar dentro de casa. E aí, esse rapaz caiu nas mãos de um mau elemento que aliciou, acho que é as palavras que diz, não sei. Levou para o mau caminho, levou até para as religiões que faz maldade mesmo com as pessoas, sabe? Não é cultural, é cultural, não, era aquelas que faz maldade mesmo. Quer falar o trabalho para matar alguém, o trabalho para separar o casamento de alguém. Tem um monte por aí, gente. Isso não é cultura, não. Vai nessa onda, não. Se é anjos caídos que atua das piores espécies. Tem vários tipos de anjos caídos. Tem uns que são das piores espécies e eles são divididos em grupos. Você pode observar aí nos meios espiritualistas. Vem conosco, Jesus, me cubra com teu sangue, eu e a minha casa, em nome de Jesus, amém. Envia teus anjos para estar comigo, Senhor. E esse homem, ele fez com tudo que é maldade, depois de adulto, tudo que vocês possam imaginar de coisa horrível, imunda, impura, terrível, maligna, esse homem fez. Aí na velhice do pai, durante já há muito tempo o pai estava correndo atrás de salvar o filho. Já tinha se arrependido da doideira e estava indo atrás de salvar o filho. E o filho não queria nem saber dele. Os espíritos que o filho seguia falavam, mata ele. Não é cultura, tem que respeitar. Respeitar? Respeitar a cultura que manda matar os outros. Ou coisa. Gente, acorda pra vida. Quem tá dormindo aí? Aqueles que falam de Deus, do amor de Deus, de Jesus, isso aqui, antigamente já era carrasco. Agora você imagina os que falavam do amor de Deus, que agora é crente, que agora tem, já se tornavam um carrasco com os filhos. Agora você imagina aqueles que era de outras religiões que não tem nada a ver com cultura. Aqueles que falam, não, manda matar, manda fazer isso, manda fazer aquilo, mas tudo espiritualmente, ok? Mas vamos para frente. Vamos para frente, que não acabou ainda. Eu sei que esse homem, com muita luta, gente. Muita luta, muita luta.
Esse velhinho já perto de morrer. Ele enfrentou a morte, pai na casa do filho, que era pai. Pai daquele negócio lá, que você já sabe o que é. O filho dele se tornou pai daqueles negócios. E ele, já velho, enfrentou a morte para ir na casa do filho, para tentar resgatar o filho querendo. E os espíritos falando no ouvido do filho dele: mata esse velho. E ele chegou a falar pro pai dele mesmo: eu vou te. Não vem aqui não que você vai morrer. E o pai foi, com muito jejum e oração e pedindo para todo mundo na igreja ajudar. Porque aí ele já tinha caído, o pai, já velhinho, tinha caído na real, que ele tinha feito muita ignorância no passado. Sofreu muito. Ele conseguiu resgatar o filho, mas ele sofreu muito. Até um pombo chegou aqui, gente, ó. Olha lá. Olha lá. Então, ele sofreu muito, esse senhor, velhinho, tentando resgatar o filho, que ele mesmo, com a ignorância dele, quando ele foi para a igreja evangélica, a ruindade dele foi tão grande, que o filho preferiu ir para a rua. E aí eu tenho visto até hoje, tem pessoas que ela tá lá no mundão, gente. Ela usa droga, ela faz sexo ilícito com todo mundo. Aí chega uma hora que ela sabe que ela tá errada mesmo e o que sobra para ela só é o inferno. Graças a Deus pelo amor de Deus, que é grande, né? Graças a Deus, louvado seja Deus. Aí a pessoa vai buscar Deus. Deus é amor. Por isso que quando a gente fala Deus é amor, é nessas horas. Que nós não merecíamos nada. Mas Deus dá uma chance. Sabe? O problema é que quando a pessoa começa a frequentar a igreja, ela já começa a ficar prepotente e arrogante. Ela já começa a se achar que ela é mais santa que todo mundo. Entendeu? A pessoa estava lá no mundão, saía com gente de qualquer religião, com ateu, sabe? Com macumbeiro. Aí ela começa a frequentar a igreja evangélica, aí ela já começa a achar melhor que os outros, sabe? Aí... Ai, gente, é muita coisa. Muita coisa, viu? Se tiver uma pessoa crente do seu lado, que tá com muita ignorância, com muita ruindade, com muita estupidez, fala assim para ela: mas isso é o que é ensinado na sua igreja? Pode falar. Fala: é isso que é ensinado na sua igreja? E o que acontece que eu tenho visto com muitas pessoas também, elas mudam a aparência, né? Muda a aparência, muda o cabelo, muda a saia, muda o vestido, muda a aparência, mas dentro não muda. Dentro da pessoa continua ruim, estúpido, ignorante. Porque a gente mudar por fora é fácil, gente. Difícil é a gente mudar por dentro. E aí a pessoa começa a falar mal das outras religiões, começa a chamar, dizer que aquele povo lá é idólatra, que aquele povo é idólatra, aquele povo. E a pessoa, ela não mudou nada dentro dela. Ela só virou um religioso, fanático, que pensa que agora está melhor que os outros. E eu vos deixo aqui, era isso para falar. Nós precisamos sim ter o corpo de Cristo unido. Precisamos sim da comunhão. Mas não adianta você mudar sua vestimenta por fora e o teu coração não mudar. Você tem que mudar tudo. Na realidade, nós temos que mudar tudo, por fora e por dentro.
Porque tem gente também que diz que mudou por dentro, mas usa o corpo para seduzir os outros. Isso aí também não tem mudança nenhuma. Então, se você diz, acha que tá bom, não, eu sou boazinha, não, meu coração mudou, mas usa o corpo para seduzir os outros, também não mudou. Ou então aqueles, não, agora eu sou crente, e muda toda a vestimenta, mas o coração não muda, também não está certo. Nós temos que ter o equilíbrio. Nós precisamos ter o equilíbrio. Ok? Você que é da igreja que proíbe isso, proíbe aquilo, proíbe... Você acha que você é melhor que os outros, é? Você acha que Deus não está vendo teu coração? Está vendo o meu, está vendo o teu? Até quando a gente está dormindo, Deus sabe que a gente está pensando ou sonhando. Quer dizer, não pensa dormindo, mas sonha, mas... Ok? Então, se você faz parte de uma igreja onde todo mundo é arrogante, prepotente, nós somos... Não, se liberta disso. Pede para Deus tirar isso de dentro de você. Pede para Deus se libertar. Sabe? Esses políticos, evangélicos políticos. Meu partido é de Deus, o resto é do capeta. Ai, se liberta disso. Se liberta. Só de falar com esse orgulho aí, você já está igual aquele lá que você disse que é do capeta. Orgulho, arrogância, prepotência é zero. Diante de Deus é de 0 para baixo. Arrogância, orgulho e prepotência diante de Deus é de 0 para baixo. Não importa, gente, se é da religião que tem a imagem, se é da religião que tem o santo, se é da religião que tem o caboclo, se é da religião que tem a mesa branca, se é da religião do crente. Mas se tem orgulho no coração, prepotência, arrogância, diante de Deus ninguém é melhor que ninguém. Vem conosco, Jesus, cubra-nos com o teu sangue, livra-nos, cubra-nos com o teu sangue, ajuda-nos a ser moldados para a honra e glória do nome de Jesus. E se você vê algum crente ignorante por aí, fala para ele que isso não é fé. Ignorância não é fé. Às vezes ele está passando por um problema. Às vezes pregaram um evangelho errado de forma errada para ele. Às vezes falaram para ele o achismo dos humanos. Mas não apoie crente prepotente, arrogante. Não apoie. Não apoie. Porque a arrogância e a prepotência é tão pecado quanto aquelas outras religiões. Então não adianta ir para a igreja evangélica, mudar o exterior e por dentro está cheio de arrogância e prepotência, desejando mal para os outros. Misericórdia, essa pessoa não é crente não. Vem conosco, Jesus, e vos deixa até a próxima. Paz, shalom, shalom.